Você com certeza gosta desse filme, né? Mas você sabe como o cinema surgiu? Ah, com certeza não, né? Então fica aqui que eu vou te contar como o cinema surgiu. Esse é o vídeo pra você. Fala pessoal, aqui é o Matheus e hoje eu tô aqui pra, como eu já disse, ensinar como o cinema surgiu, conhecido também como a sétima arte e a minha segunda arte favorita, porque o primeiro é a oitava arte, que são os videogames. Tá, mas deixando isso de lado. O ano que ele surgiu foi em meados de 1895 pelos irmãos Augusto e Louis Lumière. Eles inventaram uma maquininha chamada cinematógrafo. O cinematógrafo conseguia gravar coisas e reproduzi-las em uma grande tela, entende? Mas não é uma tela como uma tela de um monitor, de um celular, não. Era basicamente você pegar e refletir numa parede, entende? Tipo uma parede branca. E pra época isso foi uma grande inovação. E o primeiro filme a ser exposto não foi nenhum blockbuster gigante que todo mundo se lembra. Não. Foi um filme em preto e branco mudo de um trem chegando em uma estação. E acredite ou não, aquele filme era muito impressionante pra época. E o pessoal ficava até assustado de pensar que aquilo lá ia pra cima deles e tal. Então, e isso chamou muito a atenção de um carinha muito importante, George. Atenção aí, eu falei errado. Quando eu falar no vídeo George Lumière, lembre-se que é George Méliès. Lumière. Olha só o meu francês aqui, pessoal. George Lumière. Então, ele pediu para os irmãozinhos... Então, vocês me dão... por quanto vocês querem para essa máquina aí? Eu quero essa máquina aí para eu gravar uns filmes aqui. Mas, cara, a gente não tá vendendo essa máquina. A gente vai usar para fins científicos. Só para ressaltar, aí quando eu falei que os irmãos Lumière apenas queriam usar para fins científicos, quer dizer que eles usavam a maioria das vezes o cinematógrafo para registrar algumas coisas rápidas da época e eles pensavam que ia ser um instrumento usado só para registros do cotidiano, algo mais histórico, mas George Méliès, em contrapartida dos irmãos, ele conseguiu eternizar o cinema transformando em uma arte. Tá, daí ele desanimadinho, ele foi lá e conseguiu um protótipo. E daí ele começou a gravar vários filmes cara, acredite ou não, esse carinha chamado George Méliès, que como ele já foi, antes dele trabalhar com o cinema, ele era um mágico e ilusionista e tal. Ele ter conseguido adquirir um protótipo desse cinematógrafo foi algo muito importante, porque ele foi incrementando, até que finalmente ficasse algo perfeito para aquela época, né? Não como as câmeras de hoje em dia, não era nenhuma câmera 4K, mas, cara, depois disso, teve um acontecimento muito importante para a história do cinema. Acredite ou não, o primeiro efeito especial só existe por causa de uma falha na câmera do George. Sim, a câmera, né, o cara tava... Ok, pessoal, a gente vai gravar o filme Rook na academia, por enquanto tá ocorrendo tudo certo. Ah não, a câmera caiu! 3 milênios depois, ele teve que pagar um rim para consertar a câmera até que tudo ocorreu certo. Ufa, ainda tá no mesmo filme, mas o quê? Cadê o Rook bombado? Sim, o primeiro efeito especial da história surgiu por causa de um defeito que deu na câmera de George Méliès. Sim, ele estava gravando enquanto isso deu um problema na câmera dele e daí quando ele voltou a gravar, quando ele conseguiu consertar a sua câmera, ainda estava no mesmo projeto e parecia que um objeto que ele estava gravando antes do problema virou o outro, assim como um truque de mágica. Podem perceber que entre esse quadro e esse quadro houve uma ruptura. Meu celular caiu e parou de gravar. Bom,
Pra ele, é como se o quadro em que estava aparecendo o Hulk tivesse se transformado, entende? É como se uma imagem tivesse se transformado na outra, nesse filme que ele estava gravando. Esse foi, embora simples, o primeiro efeito especial que surgiu. É óbvio que não era, né, com figuras de ação e tal, mas não vem ao caso. E é muito interessante, porque é por causa dessa falha que hoje em dia a gente tem tantos efeitos especiais impressionantes. Isso foi o start para o pessoal começar a tentar efeitos novos, efeitos práticos. E não pense que ele parou por aí não, né? Ele não... Cara, ele começou a fazer vários e vários outros efeitos especiais, como, por exemplo, a dupla exposição, que é você ter dois objetos na mesma tela, como, sei lá, ter dois desse Homem-Aranha aqui na mesma imagem, e também a transição de imagens, né? E também surgiu, por causa desse carinha, na época que ele conseguiu ter seu próprio estúdio, as narrativas, que é a história que o filme está contando. E, cara, eu acho muito interessante como é que era o estúdio desse cara. Era quase que um castelo de vidro. E só que ele era dessa forma para conseguir aproveitar melhor a iluminação do sol, porque eles não tinham, outras iluminações melhores, como, sei lá, colocar uma lanterna ou alguma coisa assim atrás ali, não iria sair tão legal. Por isso que ele preferia usar a questão de iluminação do sol. Algo muito interessante, você sabe como é que era feito para ter cores no cinema naquela época? Como surgiu o primeiro filme que conseguiu ter cores e tal? Simples. Sei que é simples, quero ver fazer isso hoje em dia. Eles pintaram quadro a quadro cada parte do filme, né? Cada movimento, que nem, vocês já devem saber como funciona uma câmera, né? Que nem, nesse movimento que eu fiz, tem número X de quadros. Digamos que tem em média 24 quadros. São fotos que vão mudando entre si rapidamente. Seu olho não consegue perceber, mas eles pegavam esses 24 quadros que compuseram esse movimento, eles pintaram quadro a quadro à mão. E isso é muito interessante, cara. E ao todo, o Georges Méliès fez 500 filmes, dentre eles o icônico não, né, que nem todo mundo conhece, mas foi o start para a ficção científica, da Terra à Lua. Na carreira de Georges Méliès, ele fez 500 filmes. E, cara, alguns vão falar, como assim 500 filmes? É filme demais. Como é que o cara vai gravar tudo isso? É que naquela época não eram filmes longos, que nem hoje em dia, mas eram curta-metragens. Tipo, o maior filme que ele fez, que é o da Terra à Lua, tinha 13 minutos. Era filmes curtos. Por isso que ele conseguiu fazer tantas gravações. E, cara, tudo ia bem na carreira do George, até que uma coisinha aconteceu. Inevitável, né? Todo sucesso uma hora chega ao fim, infelizmente. A guerra chegou e as pessoas não tinham mais disposição e nem tempo para assistir filmes. Tanto que o Georges Méliès acabou falindo nessa época, e também num momento de raiva e desespero ele acabou tacando fogo em aquele seu estúdio e todos os cenários, e num momento de desespero ele acabou vendendo todas as fitas e filmes que ele tinha feito para uma empresa de produtos químicos que usava esses lixos químicos para fazer solas de sapatos. E o George ficou com o dinheiro que restou vendendo brinquedos em uma estação de trem. Muito triste, né? E infelizmente, né, assim ele continuou
até o ano de 1925, quando vários jornalistas e cineastas da época conseguiram encontrar tanto o Georges Méliès e recuperaram 80 de seus filmes e apresentaram tudo em um evento que ele conseguiu ser reconhecido por tudo que ele tinha feito e ganhou até a medalha de honra da Legião da França. Muito interessante, né? Essa história de como surgiu o cinema. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, como eu já disse, para continuar, deixa seu like. E principalmente pro meu professor, porque eu fiz esse vídeo a respeito de uma das partes, né, da arte contemporânea, que é a parte que eu mais gosto, que é o cinema, quando falamos de arte contemporânea, arte dos dias de hoje. E é isso aí, e falou!